Vamos abrir nossas Bíblias em livro de 1 Reis. Primeira Reis, no Antigo Testamento. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Quem encontrou, diga amém. 1 Reis 19, versículo de número 1, vai dizer assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Diga comigo, Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Ok, amém. A dizer-lhe: assim me façam os deuses. E outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. Diga comigo, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Amém. Pai, eu te agradeço pela leitura da tua palavra. Eu peço que o Senhor me dê graça, unção e sabedoria e autoridade para que eu possa compartilhá-la com os meus irmãos que aqui estão ouvindo essa palavra, com aqueles, ó Deus, os quais assistirão por meio de vídeos, que o Senhor possa alcançá-los, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos digam graças a Deus. Amém. Irmãos, setembro é um mês de atenção. É um mês, quando eu digo de atenção, em que eles declararam que setembro seria o setembro amarelo. Uma observação, um mês onde as autoridades e o pessoal da saúde e várias autoridades no país e várias organizações e instituições se dedicam a falar e a trazer de forma mais clara o tema suicídio. Esse é um tema que não pode ser ignorado. Todos nós aqui, ou tivemos familiares, ou amigos, conhecidos, que um dia tiraram a própria vida. Eu quero falar com você nessa noite sobre depressão e suicídio. Há séculos atrás, as pessoas morriam e as pessoas procuravam os médicos por causa de vírus. A doença desse século não são os vírus. São doenças causadas na alma, na sede das emoções. A palavra de Deus nos diz que este homem, um dos maiores profetas que já passou por essa terra, profeta Elias, um homem que não conheceu a morte,
porque segundo a Bíblia ele foi levado, arrebatado numa carruagem de fogo. Esse homem que Deus usava de uma maneira tão poderosa, de uma maneira tão forte, para você ter noção, esse homem era o profeta do fogo. Um dia um rei mandou prendê-lo, e quando o exército chegou, 50 soldados, e o capitão, o comandante, disse assim para ele: homem de Deus, desce, porque nós precisamos levar você. E ele disse assim: se sou eu homem de Deus, desça fogo do céu, consuma a ti e todos os seus homens. E aqueles homens foram aniquilados. E o rei mandou outros 50. E a mesma coisa aconteceu. E nos outros, o capitão já chegou e disse: olha, Senhor, eu sei que você é um homem de Deus, por favor. Esse homem, mesmo homem Elias, mais tarde, esse homem de Deus, ele profetizou uma seca. Foram 3 anos e meio sem chuva. 3 anos e meio. Não havia comida na terra. E Deus mandou ele para o ribeiro de Querite. E ali ele ficou. E ali ele foi sustentado pelo Senhor. A Bíblia diz que os corvos levavam comida para ele. O ribeiro secou. Deus falou com ele: volta agora. Vai para Sarepta. E ele foi. E ao chegar ali, ele se depara com uma viúva. E ele chegando na casa daquela viúva, ele pede comida. E a viúva diz: como eu vou te dar comida? Eu só tenho um bocado de farinha aqui para fazer um bolo, para eu e meu filho, para nós comermos e morrermos. E o profeta então disse: faz o bolo para mim, porque não vai faltar farinha na botija. E o Senhor prosperou aquela casa. Esse mesmo homem de Deus, vendo a nação apostatando-se após os ídolos, ele faz um desafio a Baal, e ele chama os profetas de Baal e diz: olha, vamos parar com esse negócio de Baal e de Senhor. Se o Senhor é Deus, que o Senhor governe sobre nós. Se Baal é Deus, que Baal então governe sobre nós, seja o nosso Senhor. E esse homem então resolve fazer um desafio: nós vamos subir ao Monte Carmelo, e nós vamos colocar ali uma lenha, e vamos colocar um novilho sobre aquela lenha, e o Deus que realmente for o verdadeiro Deus, vai mandar fogo e vai consumir aquele holocausto. E os profetas disseram: boa é essa palavra. E subiram 450 profetas contra apenas o profeta Elias. E segundo diz a Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, aqueles profetas ficaram ali, eles ficaram fazendo seus rituais, e eles ficaram a manhã toda por ali, fazendo seus rituais, para que o fogo caísse, mas nada aconteceu, absolutamente nada aconteceu. A ponto de Elias então começar a zombar deles. Ei, grite mais alto. Ei, quem sabe Baal está dormindo, ou ele está de férias, né? Férias da minha conta, foi viajar. A um dado momento, Elias então repara o altar de Israel com 12 pedras, coloca uma lenha, faz um rego em volta e pede cântaros d'água, que era naquela época a coisa mais preciosa da terra. Imagine, havia 3 anos e 6 meses que não chovia, então a água era o que havia de mais caro e valioso. Mas eles então dão a água, e ele coloca, e ele faz uma oração ao Deus de Israel. Essa oração, segundo alguns estudiosos, ela durou 8 segundos. 8 segundos. E o fogo de Deus caiu, consumiu o holocausto, lambeu a água que estava ali em volta. E o profeta então ordenou que os profetas de Baal morressem, que eles eram falsos profetas. Após essa grande vitória, como se tudo isso não bastasse, ainda houve a chuva, porque ele liberou os céus para que chovesse. Como se tudo isso, todo
esse contexto de milagres, de presença de Deus, de operação de sinais, maravilhas, o poder sobrenatural de Deus, como se tudo isso não bastasse, agora esse homem sai. Ele sai, depois de tantas vitórias, e daquela que eu acredito ter sido a maior de todas, porque era tudo o que ele queria, que Baal fosse envergonhado, e que as pessoas glorificassem o nome do Senhor. Agora este homem, ele sai dali, e ele entra num estado, cujo os sintomas, que a Bíblia relata, os sintomas que ele teve, são idênticos aos sintomas de uma pessoa que está com depressão, que está deprimida. Esse homem sai dali, ele sai. Chega um determinado momento, então, que a rainha Jezabel manda uma mensagem para ele. E após aquela mensagem, a Bíblia diz que ele deixou o seu companheiro ali. Ele já não queria mais a companhia, ele se isolou. É uma característica de pessoas que estão com depressão: se isolar. Se isolam. E a partir do momento, então, que ele se isola, aquele homem que era tão animado, agora ele entra num desânimo completo, e começa a pedir a Deus a morte. Interessante que ele estava fugindo de Jezabel para não morrer, amém? Ele estava fugindo de Jezabel para não morrer, mas ao mesmo tempo ele pedia a morte. Uma confusão mental. Não, eu não quero morrer, mas quero morrer. E chega um determinado momento que ele se prostra e só fica deitado. Ele já não tem mais força. Aí o anjo chega e diz: come dessa comida. Ele levanta, come e deita de novo. Esses sintomas são muito parecidos aos sintomas de pessoas que estão passando por alguma crise, alguma situação muito complicada na questão emocional, na questão sentimental. Por que ele chegou naquele ponto? Sabe, eu posso ver algumas coisas que talvez contribuíram para isso. E uma delas é que Elias, depois de todos esses milagres, ele imaginou que o rei Acabe e que a rainha Jezabel, que eles, após ver o fogo descendo e consumindo o holocausto, e os profetas de Baal sendo envergonhados, e o nome do Deus de Israel sendo exaltado, ele imaginou que o rei e a rainha iriam se converter. E a partir daquele momento, ele pensar que eles iriam então consultar o profeta antes de tomar as decisões. Fazer como aconteceu na história de Israel, na época de outros reis, que houve avivamento em Israel. Ele possivelmente pensou: olha, depois de tudo isso que Deus fez, agora esse povo vai jejuar, esse povo vai orar. Após tudo isso, as crianças serão consagradas ao Senhor, o templo será um lugar de adoração, o altar de Baal será destruído, e ninguém mais vai clamar por deuses estranhos. Mas nada disso acontece. Nada disso acontece. Não existe nada pior do que quando você gera uma expectativa. E você tem certeza que aquilo que você espera vai acontecer. Porque é a lógica. E aquilo não acontece. A Bíblia diz em Provérbios que a esperança que se adia adoece o coração. A esperança que se adia, a expectativa que eu tinha e que não aconteceu, aquilo traz uma tristeza ao coração. E o coração doente apodrece os ossos. Sabe, Elias, ao invés de receber honra do rei, da rainha, você realmente é o profeta de Deus, ele recebe uma carta de ameaça de morte. Amanhã
você estará como esses homens que foram mortos, a sua cabeça também será arrancada. Olha só, sabe, eu imagino que a situação de Elias, a decepção de Elias, é a mesma decepção, imagino eu, de uma mulher que se engravida, e então começa a preparar o enxoval da criança, e já tem um nome, e já comprou ali as roupinhas, já separou um quarto, e aquela criança vem a falecer ainda no ventre da mãe. Sabe, havia toda uma expectativa, havia toda uma preparação. Sabe, é algo que realmente é muito dolorido. Eu não tenho a dimensão dessa dor, só quem já passou sabe disso. E o profeta estava mais ou menos nessa situação, como a situação da noiva, da moça, que era noiva já há muitos anos do moço, e ali os dois, ela esperando, o dia foi marcado o casamento, e agora no dia do casamento, ela no altar, e o noivo não aparece. Você já imaginou que tristeza? E ele só manda uma carta, falando que não vai, que não quer mais nada. Sabe, irmãos, eu penso que as palavras que eu tento colocar aqui, para tentar mostrar a decepção daquele homem, porque quando a gente tem uma decepção muito grande, a gente tem a tendência de prostrar. E o que me chama a atenção é que estes sintomas que Elias sentiu, eu os comparo como uma contusão num jogador de futebol. Pastor, como assim? Você já viu no futebol? Aí eu vou chamar aqui os irmãos aqui que jogam aí na 4ª divisão. Eu acho que nós estamos na 8ª divisão, né? Com exceção do Cristiano. O resto aqui está tudo na 4ª divisão. Quando você vai jogar futebol, e ali você toma uma pancada, na hora você não sente tanto. Mas quando você chega em casa e o corpo esfria, aí fica roxo, incha e dói demais. O que eu quero dizer? É que na hora da luta, da briga, da guerra, que você está lutando na vida, com seus problemas, com as suas situações, é na família, é no trabalho, é tanta coisa que acontece na vida da gente, naquela hora você toma tanta pancada, que as pessoas olham para você e falam, cara, mas você é forte demais. É a hora que você está tomando as pancadas. Mas depois que passa, eu já perdi uma irmã, minha irmã faleceu, meu pai e minha mãe. Nos 3 momentos, eu fui extremamente forte. Mas quando eu cheguei em casa, e a ficha caiu, eu vi que eu não era tão forte como eu pensava ser. Quem já perdeu um ente, um familiar, sabe do que eu estou falando. Sabe, na hora é a pancada, você está firme. Mas depois, depois. Elias, ele enfrentou tudo isso, e as pancadas vieram, e ele não sentiu nada. Mas depois que tudo passou, aí vem essa situação sobre a vida dele. E ele começa a entrar num estado muito estranho. Muito estranho. Sabe, quando se fala de depressão, existem muitos tipos de depressão, mas eu quero resumi-las em 3, que é a depressão emocional, a depressão química e a depressão espiritual. Química. Há uns 15 dias atrás, 20 dias atrás, um pastor suicidou em Brasília. Pastor Djalma. Um pastor extremamente atuante na junta de missões batistas. E foi um susto para quem estava longe. Eu mesmo, meu Deus, que é isso? Mas depois, conversando com os pastores que estavam acompanhando ele, esse pastor, ele teve um problema químico, falta de sódio no organismo, e ele já estava fazendo tratamento há muito tempo, e numa dessas, ele não suportou. Existem determinados tipos de medicamento que pode até levar a pessoa a cometer um suicídio. Sabe, Elias aqui nesse momento agora, ele estava vindo de um desgaste muito grande, de um esgotamento, e agora onde ele vai buscar refúgio? Ele vai para o deserto, e no deserto ele entra em confusão. Ele entra em confusão por quê? Porque ele estava fugindo para não morrer, e ao mesmo tempo pedindo a morte.
No deserto, ele deixa o seu companheiro, o seu ajudante, o seu discípulo, e ele prefere entrar sozinho. Ele deixa um amigo. É isso que nós, quando as pessoas estão nesse estado, nós fazemos, nós isolamos todo mundo, nós nos afastamos das pessoas, e ao mesmo tempo começamos a dizer que as pessoas é que nos abandonaram. Nós não queremos mais ir aonde tem pessoas. Não, eu não quero ir ali, porque não, eu não quero ir no aniversário, eu não aguento aquele monte de gente, eu estou querendo fugir disso. Esses são sintomas. E depois, ele entra o texto diz que ele diz assim, ele fala assim, eu não sou melhor que os meus pais. Ele entra num outro estágio, o estágio da comparação, em que a pessoa começa a se comparar com os outros, e se joga lá embaixo, vem uma baixa estima. Não, eu não sou maior que os meus pais, eu mereço é morrer mesmo, acabou, eu tenho que acabar, eu tenho que dar um fim, Deus me mata. Interessante que, no meio de tudo isso, vem aquele cansaço, aquela prostração. Elias, então, já não tem mais força de sair, de fazer, já não é aquele homem mais, agora ele quer deitar e dormir, ele quer deitar e esperar que as horas e os dias passem. Numa palavra assim, uma frase que usa, ele então começa a entregar os pontos. É interessante esse texto, porque mostra justamente os passos claros. Irmãos, há momentos em que Deus parece nos decepcionar. Era assim que Elias estava se sentindo. Ele estava decepcionado com Deus. Porque o mesmo Deus que fez tantas coisas, agora que ele queria ver a conversão, a salvação de Israel, aquilo não acontece. Parece que isso também acontece conosco. Porque há momentos da nossa vida que parece que Deus nos decepciona. Quando é que a pessoa sente que foi decepcionada por Deus? É quando ela faz a coisa certa. E ela pensa que Deus vai agir do modo que ela pensou. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Já aconteceu isso com você? Não, eu fiz Deus. Na sua oração você falou. Deus, eu fiz tudo certinho. Por que deu errado? Senhor, eu fiz tudo certo. Olha que eu fiz isso. Não podia dar errado. Era o plano, Senhor. Era o plano A. Elias se deprimiu. Elias se deprimiu por quê? Porque ele fez plano. Mas ele fez plano para os outros. Você está entendendo? Ele fez plano para os outros. Eu vou buscar. Deus vai me usar, o poder vai vir, o povo vai ver e o povo vai se converter. E o povo não se converteu. A rainha não se converteu. Jezabel não se converteu. Acabe não se converteu com aquilo. Sabe, muitas vezes nós nos decepcionamos, por quê? Porque nós fazemos planos para os outros. Não, pastor, eu estou orando e jejuando, mas meu marido, peraí, você está fazendo plano para ele. Eu estou orando e jejuando, mas a minha esposa vai, meu filho vai. Ei. E aí não acontece. E aí o marido não faz, a esposa não faz, o filho não faz. Ah, Deus, eu me decepciono com o Senhor, porque eu fiz tudo certo. Eu orei, eu me santifiquei, eu buscava o Senhor, eu orava e nada aconteceu. Sabe por quê? Porque você está fazendo plano para os outros. Você está fazendo plano para os outros. Deus tinha um plano. Deus tinha um plano. Deus tinha um plano para Elias. Mas no plano que Deus tinha para Elias, não estava nem Jezabel e nem Acabe. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na minha vida. E às vezes pessoas que nós pensamos que vão fazer parte do plano que Deus tem para nós, não vão. Porque Deus tem seus meios de agir. Deus tem as suas formas de agir. Ele pensava que
Jezabel e Acabe levariam Israel, a nação, ao arrependimento. Elias, ele só sabia parte do futuro. Deus não tinha revelado todo o futuro para ele. É interessante isso, né? Isso me conforta. Sendo eu quem sou, sendo você quem é, e Elias quem foi, embora a Bíblia diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Mas Deus não revelou o futuro para ele. Deus não mostrou para ele o todo. Deus mostrou para ele apenas uma parte. E eu fico feliz. Eu fico feliz com Deus quando Deus esconde de mim grande parte do meu futuro. Porque é possível que eu não prefira conhecer alguns momentos que virão pela minha vida. A gente não sabe o dia do amanhã. Mas me chama a atenção. Há uma passagem em Romanos capítulo 12, naquele texto muito conhecido nosso no início, que diz: não vos conformeis com este século, mas aquela passagem de Romanos capítulo 12, 1 e 2, o versículo 3, ele é pouco mencionado, pouco lembrado, mas eu gosto muito de uma tradução na NVI, que ela diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concede. Diga comigo assim: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Vamos traduzir esse texto numa palavra mais simples? Ninguém gere a respeito de si mesmo uma expectativa mais alta do que aquilo que você é. Por que as pessoas estão sofrendo? Porque elas estão gerando uma expectativa muito grande, além do que aquilo que é a realidade. E aí sofre. Porque, eu não imaginei que isso ia acontecer. Eu não imaginei que aquilo ia acontecer. Ou seja, você gera uma expectativa muito grande a respeito de você. Só que você esquece que você é um ser limitado. Só que você esquece que você não sabe todas as coisas, que você não é onipotente, que você não é onipresente, que você não é onisciente. Uma das épocas que eu mais sofri na minha vida foi quando eu pensei que eu era a quarta pessoa da Trindade. O Pai não resolvia, o Filho não resolvia, o Espírito Santo não resolvia, eu me sentia na obrigação de resolver. Por isso que eu falo a quarta pessoa da Trindade. Não existe isso. Claro. Apenas uma colocação para você entender o que eu quero dizer. Aquilo que Deus não faz, você está se sentindo na obrigação de fazer. E Deus não quer isso de você. Deus não quer isso de mim. O que fazer quando eu fiz tudo certo, mas algo não saiu como eu planejei? A única coisa que eu e você podemos fazer é o que Jó fez. Nós estamos estudando na célula sobre Jó nesses dias. Um homem que suportou a pressão do suicídio. E o que Jó fez? Capítulo 13, versículo 15, ele diz assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Nele esperarei. A única coisa que eu e você podemos fazer é confiar em Deus e acreditar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que eu faço agora, vós não entendeis, um pouco adiante, vós compreendereis. Uma das coisas mais importantes da vida é você reconhecer o que você não deve fazer, o que não é para você fazer. Você não pode resolver os problemas, todos os problemas à sua volta. Você não pode resolver todos os problemas que você vê. Nem Deus espera isso de você. Nem Deus espera isso. Jesus veio a esse mundo, Jesus pregou, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus subiu ao céu e deixou milhões de problemas não resolvidos aqui na terra. Sim ou não?
Ele não resolveu tudo. Por quê, pastor? Por que Jesus não resolveu todos os problemas das pessoas? Sabe por quê? Porque Jesus só resolve o problema de quem quer mudança. Nada mudará para quem não quer mudança. Nada, absolutamente nada. É impossível mudar qualquer coisa que o seu coração não acredite que precisa ser mudado. Não vai acontecer. Não vai. A primeira coisa é você reconhecer que você precisa de ajuda. É você reconhecer que você tem limitações. É você reconhecer que você chegou num ponto que não dá para ir caminhar mais sozinho. Às vezes você fala, mas eu queria tanto que meu filho largasse as drogas. Eu sei que você queria, não é só você que quer não, o mundo inteiro quer. Mas se ele não quiser, você está entendendo? Parte da pessoa. Obviamente, nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus para que aquela pessoa quebrante o seu coração e permita Deus entrar. Elias recebe uma carta. Um mensageiro do diabo. No versículo 1, aquele homem chega ali, o versículo 2, e diz que, olha, um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Quantas vezes eu me identifico com Elias? Quando eu resolvo abrir mão de um sonho, de um objetivo, por causa de apenas um incidente isolado. Um incidente. O homem que enfrentou tudo e todos, exércitos, milhares, agora ele está fugindo de uma mulher. Fugindo de Jezabel. Sabe, ele recebeu uma carta de Jezabel. Uma carta de Jezabel. Ele recebeu uma carta de Jezabel. Mas ele leu aquela carta como se tivesse recebido ela de Deus. E esse foi o problema. Porque foi Jezabel quem disse, não foi Deus quem disse. Uma coisa é quando o homem diz, outra coisa é quando Deus diz. O homem pode dizer para você, não tem chance, não tem jeito, acabou. Mas se Deus não falar, acabou, não acabou. É Deus quem põe o ponto final, não é o homem. Mas ao ler aquela carta, ele a leu como se fosse Deus. Ele temeu. E o que me chama a atenção, sabe o que acontece conosco muitas vezes? É que ao ler aquela carta, é como se ele estivesse pensando que o mundo inteiro estava pensando como ela. E é mais ou menos isso que acontece comigo e com você. Quando uma coisa sai errado, a gente diz, está todo mundo falando. Está todo mundo pensando. Só que esse todo mundo não dá nem meia dúzia de gente. Ou seja, você dá um foco naquilo. Você dá um foco. E tudo aquilo que você focar, cresce. Entende isso? Tudo aquilo que você focar, cresce. E ele colocou foco naquela situação. E o inimigo não brinca. O inimigo usa uma estratégia. E qual era a estratégia do diabo ali? Ele usa uma estratégia que eu costumo chamá-la de sequestro mental. Você sabe como é que acontece um sequestro mental? Eu chego para você e digo assim, fulano, você não tem noção do que estão falando de você. Ele fala, o quê? Não, amanhã eu te conto. Sim ou não? Sua cabeça... Mas o que será? O que foi? Não, pelo amor de Deus, me conta. Não, amanhã. Acabou o seu dia. Ele manda o mensageiro. Ela não foi pessoalmente. É assim que o diabo age, mesmo no caso de Jó. Ele deixava sempre um vivo para contar as tragédias para Jó. Eu e você precisamos estar atentos em relação a isso. Mas ao mesmo tempo, eu vejo o cuidado de Deus. O cuidado de Deus. Porque Deus não deixou Elias naquela situação. Sabe como é que Deus acabou com aqueles sintomas que Elias estava sentindo? Enviando ali um anjo.
E um anjo que foi ali, Deus já enviou anjos na forma de guerreiros. Deus enviou um anjo contra o rei Senaqueribe, que matou milhares de pessoas. Deus mandou um anjo como um mensageiro para entregar uma mensagem à Virgem Maria. Deus mandou um anjo para libertar Pedro e João da cadeia. Mas agora Deus manda um anjo em forma de cozinheiro. Ou, por que não dizer, padeiro. E ele ali então dá uma comida para Elias. E Elias come daquela comida. E aquela comida o sustenta. O que isso me ensina e o que isso fala comigo? Mesmo quando a gente fala um monte de besteira, sem ter noção, na nossa ignorância, por pressão da vida, coisas que acontecem, que a gente até assusta quem está do nosso lado, Deus não leva aquilo em consideração e não desiste de nós. Não desiste. Ele envia o anjo ali para ajudar Elias. Interessante que a Bíblia menciona os anjos, mas no ministério de Elias é interessante, porque no ribeiro de Querite, não foi anjo que sustentou Elias. Quando a farinha, lá na casa da viúva, não foi anjo. Quando ressuscitou o filho da viúva, não foi anjo. Quando ele estava no Carmelo, não foi anjo que fez cair fogo. Quando ele orou por chuva, na Bíblia não relata que foi anjo que abriu os céus para que chovesse. Momento algum, na Bíblia, você vai ver falando de Elias. Quando Elias corre mais do que a carruagem de Acabe, e chega primeiro que ele, a Bíblia não fala que foi um anjo. Mas agora, enquanto ele está passando pelo seu pior momento de vida, Deus envia um anjo. Para mostrar o quê? Que ele tem cuidado com aquele que o ama, aquele que o serve. Você pode ter certeza, meu irmão, nos seus piores momentos de vida, tem um anjo do seu lado. Como teve com Jesus. No pior momento de Jesus, no pior momento, a Bíblia diz que os anjos o confortavam. Você pode ter certeza disso. Naquele momento que você pensar que todo mundo te abandonou, naquele momento que você pensar que o seu plano A deu errado, e que tudo que você fez tudo certo, mas a coisa não saiu como você queria que saísse, naquele dia que você se sentir o pior ser humano, o trapo dos trapos, que você se sentir uma pessoa impotente diante da situação, sem força para nada, um trapo, que você fala, olha, acabou minha vida, eu não tenho força para mais nada, você pode ter certeza de uma coisa, há um anjo do teu lado. Deus colocou um anjo ali do teu lado para te guardar. Deus colocou um anjo ali para te confortar, para te sustentar, para te manter em pé. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não permite nós passarmos provações além das nossas forças. Em 1 Coríntios 10, 13 diz, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Junto com a tentação, Deus vai dar o escape. Deus vai dar o escape. Deus deu o escape para Elias. Deus deu o escape para você. Quantas situações na vida você já passou, que você pensou, não, eu não tenho força, mas você teve. Teve por quê? Porque o Senhor estava ali. Se você de fato serve a Deus e ama a Deus de todo o seu coração, e se você está passando por provações, você pode ter certeza que Ele ainda não interviu, porque suas forças ainda não chegaram no final. Porque quando chegar, Ele vai agir. A Bíblia diz, com a força daquela comida, Deus deu força para ele. Deus deu força para ele. Sabe o que eu quero te dizer? É que Deus mandou um anjo para Elias. Eu quero te dizer uma coisa. Você pode ser um anjo na vida de uma pessoa que está pensando em se matar. Se você conhece alguém na sua família, um amigo, alguém, você pode ser um anjo. Pastor, eu não tenho poder. Tem. Você tem um poder enorme. Um poder enorme.
Sabe qual é o poder enorme que você tem? 2 ouvidos. Só isso que essa pessoa precisa. Ser ouvida. Precisa de um amigo. Precisa de alguém que de fato ela possa abrir o coração e ela possa falar. E você pode levar Jesus até ela. Você pode pregar a palavra de Deus a ela. Você pode levar essa pessoa para um grupo de convívio que é uma célula. Quantos aqui estavam nessa situação? Talvez eu estou falando para pessoas que passaram por tudo isso que eu estou falando agora. Mas Deus enviou um anjo ali. Uma pessoa que foi ali falar de Jesus, que estava disposta a ouvir, que estava disposta a orar com aquela pessoa, a abraçar ali. Sabe, irmãos, Deus trabalha na igreja. Igreja é o corpo. Igreja não é o pastor. Deus não usa só o pastor. Deus usa qualquer pessoa que aceitou a Jesus. E se tem pessoas que estão próximas de você nessa situação, você pode ajudar essa pessoa. Você pode levar uma palavra para essa pessoa. Você pode dar o seu testemunho de vida. E você pode muito ouvi-la. Ouvi-la. Sabe, às vezes as pessoas entram nessa sala para conversar comigo. E eu as ouço. E às vezes eu nem tenho o que falar. Nem sei o que falar. E na verdade eu nem precisava falar. Porque tudo o que aquela pessoa precisava não era de me escutar, era de falar comigo. Você entende isso? Era de falar com alguém. Não, nem sempre é a sua palavra que tem poder, mas é os seus ouvidos, o seu ombro. O seu ombro. Que essa palavra entre no seu coração e que você se disponha a ser um anjo na vida de alguém. Se colocar na vida de alguém. Ouvir alguém. Orar por esse alguém. Pastor, eu não sei orar muito tempo. A oração de Elias durou 8 segundos. Não é o tempo de oração, mas é a sinceridade e a entrega do seu coração em oração a Deus. Vamos nos colocar em pé. Eu quero orar com você nesse momento. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Pense em uma pessoa que esteja sofrendo. Pense em alguém que muitas vezes já falou em tirar a própria vida. Pense. Você não é o salvador da pátria. Como eu disse, você não vai conseguir resolver o problema de todo mundo. Mas você pode orar por essa pessoa. E se Deus tiver um plano ali, Ele vai agir. Ele vai agir. Com seus olhos fechados. Eu quero que nesse momento agora você comece a orar por essa pessoa. Comece a orar por essa pessoa que tem sofrido tanto. E que não tem sido compreendida nem mesmo pela família. Que a família que fica dizendo, que isso? Que frescuragem essa sua? Que palhaçada? E não sei o quê. E essa pessoa está sofrendo. Essa pessoa está padecendo. E você não tem noção da dor dessa pessoa. Com certeza ela não queria estar daquele jeito que ela está. Mas ela não tem força. Ela está lutando com uma coisa que é maior do que ela. E que está agindo na parte mais importante da vida dela, do corpo dela. Que é a cabeça, o cérebro. Pai, em o nome do Senhor Jesus. Nesse momento agora. Ó Deus, nós começamos a orar. Pai, há muitas pessoas vindo agora nas nossas mentes aqui, Senhor. Pessoas, ó Deus, que um dia disseram para nós que a vontade era de se matar. Outros disseram que a vontade era de sumir no mundo, desaparecer. Pai, nós oramos por essas pessoas.
elas estão cruzando a nossa mente agora, Senhor. Elas estão passando na nossa mente como um filme passa. Pai, nós queremos agora, nesse momento, Senhor, colocar essas pessoas diante do Senhor em oração, ó Deus. E como aquela passagem de uma figueira infrutífera, que Jesus conta em uma parábola, que um homem chegou e disse: arranca essa figueira, mas um outro disse: não, dê um tempo a ela, vamos estercar, adubar, vamos cavar em volta, me dê algum tempo para que ela venha produzir. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, não deixe essa pessoa tirar a própria vida, dá um tempo, Senhor, para ela, um tempo de nós levarmos a palavra, ou de nós ouvirmos. Pai, coloca um dos irmãos, uma das irmãs, ó Deus, no caminho dessa pessoa, a orar com ele, a orar com ela. Pai, traz uma libertação na mente dessa pessoa. Se é uma depressão espiritual, Pai, nós repreendemos, ó Deus, essa depressão. Nós repreendemos esse espírito, esse demônio que está atuando nessa depressão espiritual. Nós oramos e repreendemos. Deus, se é uma depressão física, nós oramos agora, Pai, para que essa pessoa seja curada, ou para que ela seja liberta na mente, para procurar um profissional da área, um psicólogo, um psiquiatra, que possa, ó Deus, ajudar essa pessoa. Mas ela precisa, Senhor, dar esse passo de querer. E nós oramos para que haja uma libertação na mente dela. Nós oramos, Senhor, para que haja uma mudança na vida dela. Nós pedimos ao Teu Espírito Santo, Pai, toca na vida dessa pessoa agora, em o nome de Jesus Cristo. Cura agora, Pai, se é uma depressão química. Nós oramos agora, nós pedimos, Senhor, que o Senhor entre no corpo dessa pessoa agora e comece a suprir tudo aquilo que está faltando, tudo aquilo que está faltando e tudo aquilo que está em excesso, que o Senhor venha remover agora no corpo dessa pessoa, Pai. Tudo aquilo, ó Deus, que todos os neurotransmissores que ali estão, ó Pai, ou que falta, ó Deus, que o Senhor entra na mente dessa pessoa e comece a trabalhar agora, Senhor. Comece a trabalhar agora, comece a tocar agora, Pai. Toca na mente dessa pessoa e traga uma cura agora, traga uma libertação agora, traga agora, Senhor, um livramento na vida dessa pessoa agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo. Pai, nós oramos agora por essa pessoa, não importa onde ela esteja, não importa, talvez ela está lá dentro de casa, oh Deus, trancada na escuridão, talvez ela esteja ali, Senhor, completamente deprimida, oprimida, Senhor, já não vê mais sentido na vida. Pai, toca naquela pessoa, em um nome de Jesus. A Tua palavra diz que o diabo veio para matar, para roubar, para destruir, mas o Senhor veio para que ela tivesse vida, e vida em abundância. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agora, Pai, eu oro agora, Pai, eu oro pela restauração, eu oro pela restauração física, emocional, espiritual dessa pessoa. E agora, Pai, nós queremos orar por aqueles que estão aqui nessa situação, ó Deus, por aquelas pessoas que estão amarguradas, que sentem uma tristeza tão grande, Senhor. Tem dia que sente uma tristeza tão grande, do nada, essa pessoa está normal, a vida está normal, as coisas estão acontecendo tudo muito bem, mas essa pessoa tem dentro de si uma tristeza tão grande, Senhor. Tem dia, Deus, que ela não vê mais sentido na vida, tem dia que ela não vê mais sentido na família. Pai, eu oro agora por essa pessoa, Senhor, eu oro. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, por você que tem sentido uma tristeza tão grande, tem dia que está uma angústia, uma tristeza. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você.